Lucas 5, do versículo 17 até o verso 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e tomou o leito em que permanecera deitado. Voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glórias a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por Tua palavra. Dá a mim, Teu humilde servo, capacidade de comunicá-la aos meus irmãos, às pessoas que nos visitam, para que a Tua palavra possa penetrar profundamente os nossos corações. Dá-nos ouvidos para ouvir. Nós precisamos de Ti, não há outro motivo, Senhor. O único motivo de estarmos aqui é adorar ao Senhor e ouvir Tua bendita voz por meio de Tua palavra. Nos abençoe esta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós lemos uma maravilhosa porção das Escrituras agora. Este relato da cura do Senhor em um paralítico. O tema que eu dei para esta mensagem é o trabalho dos crentes e o amor de Jesus. E é exatamente isso que nós veremos esta noite. O trabalho que aqueles que já creem no Senhor precisam executar para a glória dele. E o amor de Jesus para aqueles que se achegam diante dele. Então, a palavra é direcionada àqueles que já são cristãos e àqueles que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor. Para aqueles que já são cristãos, nós veremos que tipo de trabalho o Senhor espera de nós. E para aqueles que ainda não tiveram o privilégio de entregarem as suas vidas a este incomparável Salvador, vocês verão esta noite o amor incomparável de Jesus e como é perda de tempo não dar a nossa vida a Ele. Bom, voltemos os nossos olhos para o texto e agora vamos observar ponto a ponto aqui na palavra. Primeiro momento, versículo 17, é dito: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus estava dentro de uma casa. Este evangelho não narra falando que estava numa casa, mas esta passagem aparece tanto em Mateus capítulo 9 como em Marcos capítulo 2. E Marcos é quem diz que ele estava numa casa e a casa começou a ficar cheia quando Jesus começou a ensinar. Assim era por onde Jesus andava. Onde ele estava, multidões o rodeavam para ouvir seus ensinos, para ver suas curas, seus milagres, seus sinais. Mas aqui é interessante, é dito que um grupo de fariseus, homens religiosos, que conheciam a lei,
estavam ali para ouvir Jesus. Estes homens não foram ali ver e ouvir Jesus como os verdadeiros discípulos vão. Os verdadeiros discípulos vão até Jesus com seu coração aberto, esperando ouvir as palavras do Mestre, porque suas palavras são para eles doce como mel. Não era isso com os fariseus. Eles estavam ali para julgar o que Jesus falava e encontrar alguma falha nele para criticá-lo. E nós veremos nesta breve narrativa que homens podem até reunir, podem até ouvir a palavra de Deus e mesmo assim ter um coração duro, crítico e não receber com alegria a palavra de Deus. Eles estavam lá naquele ambiente ouvindo, mas eles falavam que Jesus era um blasfemo. Que Deus livre cada um que está aqui esta noite de ter um coração como o deles. Que está num lugar ouvindo a palavra de Deus, mas seu coração e sua mente estão ali mais para criticar do que para receber a palavra de Deus. O versículo 18 diz assim: vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E aqui, irmãos, que é a primeira parte da minha mensagem, o trabalho dos crentes. Vocês precisam imaginar a cena que nós estamos lendo aqui. É muito proveitoso que leiamos a Bíblia assim. Consigamos imaginar o que estava acontecendo naquele momento. Marcos narra que haviam 4 homens levando este paralítico. E o desejo deles era colocar aquele homem diante de Jesus. Amado irmão, o mundo e as pessoas que não conhecem a Jesus são como paralíticos espirituais, porque eles simplesmente não têm pernas para ir até Deus. Seu coração é duro, sua mente é fechada para o Evangelho. Mas aquele homem tinha amigos. Louve a Deus pelos amigos que nos trouxeram até Cristo, que nos levaram até Jesus. Talvez você está hoje aqui porque alguém tem insistido para que você esteja aqui, orado por você e trazido você até aqui. Essas pessoas te amam e querem o bem de vocês. Mas veja, imagine a cena. Imagine a cena. Um homem paralítico que não consegue andar e 4 homens tentando levá-lo até Jesus. Consigo imaginar que cada um segurava numa ponta daquela maca e tinham que fazer muito esforço para chegar até o local. Mas vale a pena, irmãos? Vale a pena fazer esforço para que ao invés das pessoas irem para o inferno, poderem desfrutar da mesma salvação que nós temos hoje? Do mesmo Salvador precioso que morreu na cruz por nós? Vale a pena, irmãos? Talvez você não precise carregar ninguém em macas, não é? Difícil que isso ocorra novamente. Mas nós temos uma dura batalha em oração. Esforçar-se em oração para que uma pessoa seja salva. Tenha certeza, amado irmão, se você hoje crê em Jesus, alguém orou muito tempo por você. Alguém pregou o Evangelho para você. E Jesus, por sua infinita graça, usa esses vasos de barro, fracos. Irmãos, a única coisa que esses 4 homens poderiam fazer é levá-lo diante de Jesus. Eles não poderiam levantá-lo daquela cama, eles não poderiam perdoar o pecado daquele homem. A única coisa que nós podemos fazer é levar as pessoas até Jesus. Ele é, como nós cantamos, o incomparável Salvador. Ele é a oferta de perdão pelos nossos pecados. A única coisa,
como servos de Deus, trabalhadores na sua vinha, é conduzir as pessoas até Ele. Ah, mas eu não falo bem, eu não sei pregar. Você sabe orar? Você sabe dobrar os seus joelhos e chorar por aqueles que estão indo para o inferno? Então faça isso. Assim é, irmãos, a conversão é uma obra inteiramente de Deus e da graça de Deus. É Ele que toca nos corações, mas Ele nos deu o privilégio de participarmos como cooperadores disso. Às vezes lançando sementes, às vezes apenas regando com orações, mas fazendo muito esforço. Charles Spurgeon dizia: se os homens terão que ir para o inferno, que eles passem por nós de joelhos, implorando para que não façam isso e agarrados nos seus tornozelos. Que a culpa não será nossa, mas deles. Porque nós oferecemos o Evangelho da graça, que poderia salvá-los. Agora, irmãos, a história continua. É dito que aqueles homens já estavam, talvez, um longo caminho. Você sabe, irmãos, percorria-se distâncias a pé naquele contexto. Sabe-se quanto tempo eles já estavam caminhando, segurando aquela maca? Mas eles tinham uma certeza: nós não podemos, mas se esse homem encontrar com Jesus, ele será curado e seus pecados serão perdoados. Então todo esforço valia a pena. Mas Marcos narra essa situação como a casa lotada e uma multidão em volta da casa. Era impossível levar Jesus pela porta, não dava para passar. Então a primeira dificuldade que aqueles homens encontraram para levar aquele amigo que eles tanto amavam era que não dava acesso a Jesus. Quantas vezes, na primeira dificuldade, nós desistimos de orar pelas pessoas? Nós convidamos as pessoas para virem nas reuniões, ouvirem o Evangelho, e elas negam. Nós falamos: então deixa para lá. Não, irmãos. Não deixemos. Vale a pena continuar insistindo. Vale a pena continuar batalhando. O Senhor não cobra de nós resultado, porque o único que pode converter e convencer homens é o bendito Espírito Santo. A única coisa que nós podemos fazer é pregar o Evangelho e trazer as pessoas até aqui. E se você tem ouvido o Evangelho e ainda não entregou sua vida a Jesus, a responsabilidade é toda sua. E não daqueles que têm orado e convidado você. Eu sei que a cada manhã os irmãos dessa igreja têm se reunido e chorado em oração. E orado ao Senhor, para que aqueles com quem temos contato creiam no Evangelho, se arrependam dos seus pecados e desfrutem do mesmo gozo de salvação que nós já temos hoje. Para nós é certo, em breve nosso Senhor voltará e nós estaremos com Ele. E se nós não formos a geração que será arrebatada por Ele, o dia que morrermos, imediatamente estaremos com Cristo. Como Ele disse ao ladrão na cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que bendita esperança! E é por causa desta esperança que nós a divulgamos aos demais homens que ainda não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Então, aquela dificuldade, eles ousaram não desistir e continuar. Talvez algum daqueles 4 disseram. Primeiro, eles começaram a pedir licença para as pessoas. Me deixem passar com o meu amigo, deixem-me levá-lo até Jesus. E a multidão, uns davam espaço, outros não. E eles continuaram tentando, até que alguém sugeriu: não há jeito, vamos tentar pelo telhado mesmo. E lá foram eles. Naquele tempo,
Muito provavelmente, os estudiosos dizem que as casas tinham escadarias externas que davam acesso ao telhado. Então eles provavelmente pegaram aquela escadaria. Mas lembre-se, Jesus estava ensinando dentro daquela casa. Você acha que retirar um telhado é algo silencioso? Mas eles estavam dispostos a todo e qualquer sacrifício para que aquele amigo que eles amavam pudesse ter um momento de frente com Jesus, diante de Jesus. E foi o que foi feito. Eles subiram, eles tiraram. Só que quando eles abriram o telhado, irmãos, imagine a cena, eles não podem simplesmente jogar um homem lá de cima numa maca. Eles precisam ainda fazer muita força com uma corda para descer devagarzinho aquele homem e fazendo força e segurando. Graças a Deus por aquelas pessoas que fizeram força, iam mandando corda por meio de suas orações, por meio de suas palavras, para que nós chegássemos diante de Jesus. Veja o versículo 19. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Imagina, irmão, Jesus está ali pregando, ensinando. Do nada, barulheira no teto, uma pessoa vem descendo no meio. Um pregador qualquer poderia dizer: quem é este que ousa fazer uma barulheira dessa enquanto prega o santo evangelho? E atrapalha a reunião. Você sabe que não é assim nosso Senhor, não é? Porque quando ele viu aquela situação, como seu coração é terno e cheio de amor, a única coisa que ele pôde dizer no versículo 20, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Irmãos, que glória, irmãos. Que glória é isso. Talvez, irmãos, aqueles homens que estavam levando o paralítico, e até o próprio paralítico, quando desceu, esperava que a primeira palavra fosse: levanta-te e anda. Talvez. Talvez fosse essa a expectativa deles. Mas esse não é o Evangelho. Esse não é o que Jesus veio fazer. Jesus não é um curandeiro. Sem dúvida, ele operava milagres, sinais. Mas Mateus, capítulo 1, versículo 21 diz: e lhe porás o nome de Jesus, ele salvará o seu povo de seus pecados. Jesus veio salvar os homens de seus pecados. Ouça bem o que eu vou dizer. Se aquele homem tivesse suas pernas restabelecidas e pudesse caminhar, mas não tivesse ouvido estas palavras, ele seria um homem infeliz. Porque então ele só andaria neste mundo cheio de pecados. E quando morresse, iria para o inferno. Mas como ele pôde ouvir pela graça de Deus: filho, os teus pecados estão perdoados. Mesmo que ele não fosse curado de sua paralisia, ele andaria em ruas de ouro depois de sua morte. Veja, irmãos, a loucura que estão fazendo com o Evangelho. Os homens ousaram colocar placas em frente de seus locais de reunião, dizendo culto de cura e de milagres. E esqueceram de combinar com Deus que naquela hora ele ia fazer os milagres. Que audácia, irmãos. Ah, irmão Murilo, você não crê em curas e milagres? Sim, eu creio. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Mas não esqueçam do que ele veio fazer. Lhe porás o nome Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. A pregação
que oferece cura, que oferece campanha para você ser curado, campanha para você ganhar um emprego novo, campanha para isso e para aquilo. Não é o verdadeiro Evangelho. Não há nas campanhas escrito: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Venha para a campanha do arrependimento. Mas é exatamente isso que Jesus veio fazer: chamar homens ao arrependimento e salvá-los de seus pecados. E este é o amor de Jesus. Ele olha para um homem completamente incapacitado e que não tem sequer palavras. Ele não falou nada. O homem não falou nada. Ele apenas estava diante de Jesus. Talvez você fale: eu não sei orar. Eu não sei como me entregar a Jesus. E a única coisa que eu posso dizer para vocês: compareçam diante dele. Compareçam diante dele. E se vocês olharem para ele, comparecerem diante dele, clamarem por sua misericórdia, de maneira nenhuma serão rejeitados. Posteriormente, Jesus operou a cura neste homem. Isto é verdade. Ele saiu dali andando, saltando e glorificando a Deus. Mas o texto deixa claro. Os fariseus, no versículo 21, os escribas e os fariseus, disseram: quem é este que blasfêmia? Porque quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Eles estavam corretos. Somente Deus pode perdoar pecados. O que eles não sabiam é que Jesus é Deus. Esse foi o erro daqueles fariseus. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? E aqui nós aprendemos uma lição importantíssima. Como eu disse, homens podem estar na reunião do povo de Deus. Eles podem ouvir a palavra de Deus. Só que o que acontece é que você externamente pode até parecer um cristão. Mas Jesus sonda o seu interior. Aquilo que homem nenhum vê. A palavra nem lhe saiu à boca. E Deus já conhece. Então aqueles fariseus simplesmente pensavam quando estavam olhando aquela situação. Só em pensamentos. Que blasfemo. Ele está achando que ele é Deus, que pode perdoar pecados. Que susto eles devem ter tomado quando Jesus se virou para eles e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? Eu vejo, eu penetro o coração de vocês, eu sei o que vocês estão pensando. Mas para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Mais uma vez, irmãos, o que Jesus quer provar por meio de seus sinais e milagres é que Ele é Deus e tem autoridade para perdoar pecados, porque é isto que os homens precisam. Os homens sendo curados é uma grande bênção, mas se eles não tiverem seus pecados perdoados, permanece sobre eles a ira de Deus, permanece sobre eles a condenação eterna. E eu posso garantir que aquele paralítico, ao ouvir aquela palavra, com aquele olhar penetrante e amoroso do Senhor, os teus pecados estão perdoados. Para ele, podia parar por ali que já estava. Quem recebeu o perdão de seus pecados sabe o que eu estou falando. Quem recebeu a certeza em seu interior de que a culpa e a condenação não existem mais. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem recebeu isso sabe da alegria que aquele homem teve. Então Jesus diz: o que é mais fácil falar? Levanta e anda, ou seus pecados estão perdoados? Veja bem, é mais fácil falar se os pecados estão perdoados. Mas eu vou te dizer que para Deus é mais fácil curar do que perdoar pecados. E explico por quê. Muitos homens nos evangelhos foram curados. Houve uma vez em que Jesus curou 10 de uma vez. Somente um voltou para agradecer. Aqueles 9 homens foram curados. Eles foram salvos? Provavelmente não.
Para que Jesus perdoasse pecados, Ele teve que morrer no madeiro. Ele teve que assumir a culpa dos homens. E Ele teve que pagar um preço altíssimo. Por isso, o perdão de pecados é algo muito mais valioso do que a cura física. E aqui, talvez não haja ninguém com problemas de saúde. Não há ninguém paralítico aqui. Mas todas as pessoas que estão sentadas aqui, e eu que estou em pé, são pecadores. Todos. Alguns são pecadores perdoados e salvos. Outros são apenas pecadores. Agora, basta que você vá a Jesus e clame por misericórdia. E aquele preço que foi pago na cruz, aquele sangue que foi derramado, pode purificar o teu pecado. E Ele é cheio de amor e cheio de graça para fazer isso. Versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente, versículo 25, imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Veja, irmãos, aquele homem chegou sendo conduzido por 4. Não tinha movimentação nenhuma. Uma palavra de Jesus. A primeira, seus pecados estão perdoados, porque isso era o mais importante. A segunda, levanta, toma o teu leito e imediatamente aquele homem levantou-se. Ele vinha sendo conduzido por um leito, agora ele carregava e andando diante de todos. Quem esteve diante de Jesus, verdadeiramente, tem sua vida completamente mudada. Todos nós, irmãos, éramos paralíticos espirituais. E não conseguíamos andar no caminho do Senhor. Até que um dia, Ele disse: seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Ah, não, Murilo, eu ando. Não tem problema, eu levanto e ando. Sim, quase todos os homens conseguem fazer isso. Levantar e andar e glorificar a Deus são aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Ouça isso novamente. Levantar, andar e glorificar a Deus é somente para aqueles que tiveram seus pecados perdoados por Cristo. Nenhum homem glorifica a Deus sem antes ter entrado pela porta estreita e pelo caminho estreito. Nenhum homem glorifica a Deus antes. Ah, não, mas ele é uma boa pessoa. Ele faz muitas boas ações. Não, não existem boas pessoas. Só existem pecadores. Não, eles fazem boas ações, mas permanece sobre eles a culpa de seus pecados, que precisam ser perdoados pela graça de Jesus. E alguém pode dizer: não, mas eu sou cristão. Eu já sou cristão. Eu um dia entrei num lugar de pregação, alguém fez um apelo, eu levantei a minha mão e eu acreditei em Jesus. Olha, eu espero que isso seja verdade, mas eu estou aqui para alertá-lo. Se você veio até Cristo, não por meio do arrependimento e da fé na obra de Cristo Jesus, você não veio. Se você veio até Cristo porque se filiou até a uma denominação, uma igreja, você não veio. Ir a Cristo é ir arrependido de seus pecados e, ao ouvir a sua voz, imediatamente obedecê-lo. Ah, eu sou cristão. Aí você para e olha a vida da pessoa e você não vê uma marca, você não vê frutos de arrependimento, você não vê mudança de vida. E o texto diz que imediatamente ele levantou e obedeceu a Jesus. Você quer ter certeza se você é um homem salvo? É se pela graça de Deus seus pecados foram perdoados?
e dentro do seu coração há um desejo de obedecer a Jesus. E eu não estou falando de uma obediência forçada, porque Jesus muda o coração. Você acha que aquele paralítico que voltou a andar e que teve seus pecados perdoados fazia as coisas forçadas para a glória de Deus a partir daquele momento? Não, irmãos. É como Paulo que disse a Timóteo: eu, no outro tempo, fui blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, mas obtive misericórdia. Irmãos, um homem que era um blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, quando é salvo pela graça, ele obedece a Cristo de coração, porque ele sabe de onde foi retirado. E assim são os cristãos. Esse é um bom teste para saber se você nasceu de novo e se você já creu no Evangelho. Se de coração você deseja obedecer a Jesus. Eu vou concluir. É dito que aquele homem voltou para casa. Possivelmente, chegaram aqueles 4 amigos lá e pegaram ele na casa dele para levá-lo à reunião. Ele foi um homem paralítico e culpado. Ele voltou sozinho, não mais com a ajuda dos 4, com um leito aqui. Imagine a cena, seus filhos o vendo chegar. Papai, você está andando. Papai, você está saltando. Papai, você consegue me pegar nos braços? E ele encontra com a mulher que chora. Louvado seja Deus, glória a Deus. Você está andando? Ele diz: não, minha esposa e meus filhos. O homem que eu encontrei não apenas me curou, ele perdoou os meus pecados. Eu estou salvo. Eu poderei andar aqui e correr nas ruas de ouro. Todos glorificavam a Deus. Você acha que a conversão daquele homem era duvidosa quando ele voltou para casa? Será que creu mesmo? Sua vida estava completamente mudada. Jesus o havia encontrado. Ele havia comparecido diante de Jesus. E Jesus mudou o seu andar. O deu capacidade de andar e perdoou os seus pecados. Eu concluo aqui fazendo um apelo àqueles que ainda não entregaram a Cristo a sua vida. Não um apelo em que eu peço para que você levante a mão e venha até a frente, porque isso pode ser apenas emocional. Mas se você está convencido de que é um pecador, se você está convencido de que precisa da graça de Jesus, você precisa ouvir a mesma voz: os teus pecados estão perdoados. Renda-se a Cristo. Ore a Cristo. Vá até Ele. E você, amado irmão, continue trabalhando para o Senhor. Continue levando os paralíticos até Jesus. Porque todos nós um dia já fomos estes. Senhor, eu te agradeço por tua santa e bendita palavra. Peço a ti que fale aos corações dos meus irmãos e daqueles que ainda não entregaram decisivamente a sua vida ao Senhor, que não têm a certeza de seus pecados perdoados, que não andam glorificando ao Senhor ainda, que eles possam encontrá-lo. Senhor, abençoa este novo local de reuniões, que muitas pessoas aqui possam ouvir teu glorioso Evangelho, possam ter seus pecados perdoados, possam te conhecer, para a honra e para a glória do teu nome. Amém.